No vídeo de hoje eu decidi começar fazendo uma homenagem pro Canadá, porque é o dia do Canadá, vai ser semana que vem, e hoje eu vou falar sobre uma pergunta, na verdade eu vou tentar responder uma pergunta que muita gente me faz, que é: qual a melhor cidade para morar? Ottawa ou Toronto? Fica por aí que já já eu vou te dar alguns prós e contras de cada uma delas. Gente, então, eu poderia vir aqui trazer um vídeo cheio de dados, né, pra vocês, de números, mas eu vou dividir com vocês a minha experiência pessoal, né? Eu tenho uma história com Toronto, eu tenho uma história com Ottawa, então eu acho que é importante, né, a gente saber, assim, por alguém que realmente experimentou morar naquela cidade, como realmente é prós e contras. Às vezes um contra pra mim não vai ser pra você. Então eu espero poder ajudar de alguma forma. Bom, eu morei em Toronto 5 anos, eu morei em Toronto de 2008 a 2012 e eu estou morando em Ottawa. Em agosto agora faz 3 anos que eu moro em Ottawa. Ottawa não é uma cidade que me conquistou assim de primeira. Não foi amor à primeira vista. Mas depois de alguns meses, depois de conhecer mais a cidade, hoje eu falo que se fosse pra eu escolher, eu não moraria em Toronto, eu continuaria em Ottawa. Por quê? Eu fiz aqui uma listinha, né? Porque eu simplesmente adoro as minhas listas. O mais engraçado, gente, foi que quando eu comecei a fazer essa lista, né, assim, dos prós e dos contras, eu achei muito mais prós em Ottawa, né, hoje pra minha experiência pessoal. E na verdade, achei muito mais prós em Ottawa. Aí eu fiz a lista dos prós em Ottawa, fiz a lista dos prós em Toronto. Quando eu fui falar do contra aqui, na verdade, eu posso dizer que talvez eu tenha achado menos contra em Toronto do que em Ottawa. Ficou meio confuso? Talvez, né? Mas enfim, eu vou começar falando então um pouquinho de algumas diferenças. Eu não vou dividir porque eu percebi que tem muita coisa interligada. Então, vamos lá. Ottawa é uma cidade que eu diria pequena com cara de... Quer dizer, uma cidade grande com cara de cidade pequena. É isso. Claro, Toronto é uma cidade muito maior, né? Que tem muito mais habitantes do que Ottawa. Então, eu acho legal, porque em Ottawa é como se fosse assim, você tem acesso a todas as coisas, mas você ainda tá dentro de uma cidade que ela parece que te acolhe, sabe? Eu gostei desse sentimento, assim. Como eu disse, faz, né, alguns anos que eu me mudei de Toronto, mas eu tive a oportunidade de morar 4 meses em Toronto no verão de 2018, e foi aí que eu meio que falei assim... Gente, que saudade de Ottawa. Né, tipo, quero voltar, não vejo a hora do verão acabar pra eu voltar pra Ottawa. Porque eu achei que Toronto cresceu demais, e isso traz alguns problemas pra cidade, né? Então, mas eu vou falar mais sobre isso, dessa questão aí do crescimento da cidade. Então, amo essa carinha de cidade pequena de Ottawa. Ottawa tem muitos parques, praias e muito verde. Toronto tem parques? Tem. Toronto tem parques maravilhosos. Mas eu sinto, assim, pela minha experiência de andar por aqui, que Ottawa tem mais parques. E Ottawa parece que, assim, você tem verde tudo quanto é canto. É uma coisa de doido, assim, você é verde, verde, verde. E Ottawa é pertinho de Quebec, né? Faz aí, você atravessa uma ponte e você tá em Quebec. Então, se a pessoa quiser, de repente, morar em Quebec e trabalhar em Ottawa, ela pode fazer isso. E, na verdade, eu até prefiro as praias de Quebec do que as praias aqui de Ottawa. Mas então é outra coisa, essa coisa do verde, né, do contato com a natureza. Ottawa é uma cidade muito mais tranquila, né, do que Toronto, justamente por ser uma cidade menor. Um ponto positivo para algumas profissões, eu diria, por exemplo, TI. TI é uma profissão muito boa aqui para quem é de TI vir para Ottawa. Tem muita oportunidade, eu sempre vejo as pessoas falando, porque aqui... em Ottawa, grande parcela da população trabalha para o governo, né? Então, tem muita coisa de TI, tem outras grandes empresas aí, multinacionais que a sede é aqui em Ottawa. Então, eu diria que, assim,
isso é positivo pra pessoa de TI. E outra, se você tiver esse sonho de trabalhar pro governo aqui, claro que tem os requisitos, você tem que estar aqui no Canadá há um certo período de tempo. Trabalhar pro governo é tipo funcionário público, sabe? Você ganha super bem, você tem toda uma garantia, né? As suas férias, e, tipo, sonho. Então, é muita oportunidade de vaga no governo. Se você falar francês, ainda melhor. Mas eu vou falar dessa questão do francês também. Já falei da questão, né, de Ottawa ser próxima de Quebec. Ottawa é uma cidade mais segura do que Toronto. Mas assim, gente... Né, a gente que vem do Brasil, é até meio estranho falar isso, seguro. Às vezes as pessoas falam assim... Tem um bairro aqui de Ottawa que o pessoal fala que é meio perigoso. Tipo, gente... tipo, vocês não conhecem, né, o Brasil. Deve ser, porque eu fui nesse bairro um dia, eu fiquei andando assim na rua, gente, e tô me sentindo super segura. Mas enfim. Ottawa é uma cidade, literalmente, pra quem quer construir família. Nossa, a gente tem os bairros, né, que são subúrbios, que não são tão afastados assim da cidade. Eles têm, sim, tem acesso a tudo. Tipo, tem supermercado, farmácia, shopping, tudo de compras e tal, nesses bairros de subúrbio. As casas são com preço acessível, tanto para compra quanto aluguel. Então, eu diria que é uma cidade muito família, para quem quer vir com criança, né, para quem quer tranquilidade, quer criar os filhos, assim, podendo brincar na rua. Aí, Ottawa é a cidade certa. Outra coisa é que Ottawa tem muito festival, gente. O inverno aqui é longo, né? Mas tem vários festivais e não é só no verão, tem festival no inverno. Tem festivais maravilhosos aqui de música, de cultura, de arte. E eu acho isso muito legal, assim, dá pra aproveitar demais, dá pra conhecer muito do Canadá com esses festivais. Outra coisa muito importante é o custo de vida. O custo de vida em Ottawa, a gente nem compara com Toronto. Eu moro hoje no centro de Ottawa, eu moro a 5 quarteirões do parlamento, em um apartamento de 1 quarto, e eu pago $985. Esse preço em Toronto, você ia morar lá no Cafundó do Cafundó. E morar mal. Então, assim, é o que eu digo. Você pode até achar alguma coisa nesse preço, assim, em Toronto, mas vai ser muito longe e você também não sabe a qualidade. Então, preço de aluguel nem compara. Preço de casa, não. Nem compara também preço de casa com aqui em Toronto. Ou em Toronto, se você tivesse sonho de comprar um imóvel. Outra coisa é que o Uber aqui é muito mais barato. Muito mais barato que em Toronto. Eu fiquei chocada quando eu fui pra Toronto. Tive que pegar um Uber, Oi? É esse preço mesmo? Tipo assim... Mas enfim. Vamos falar agora, eu tô falando só de Ottawa, mas trazendo Toronto em comparação, né? Agora eu vou falar sobre uns contras de Ottawa. Pra mim, um dos contras de Ottawa é a limitação por conta do francês. Eu diria que, assim, é uma cidade, sim, bilíngue, não é tanto quanto Montreal é muito mais, mas tudo aqui, né, o Canadá inteiro, tudo tá escrito em francês, mas aqui, gente, aqui realmente você saber francês faz diferença. Se você for da área de comunicação, por exemplo, que é a minha área, olha, eu já perdi várias vagas de emprego porque eu não sabia francês, por isso que eu estou agora, né, comecei esse ano a estudar francês, porque eu quero ter mais chance. As vagas no governo, como eu falei, muitas exigem, né, o francês. Então, num sentido, é bom que você tenha a oportunidade de experimentar um país que tem 2 línguas, mas por outro, se você não sabe o francês, você vai sim ficar limitado em Ottawa. Outra coisa é as conexões, né? Acaba que sendo muito mais barato ir, se você estiver em Toronto, porque é um voo a menos. Ottawa não tem, tipo, um voo direto, então você tem que ou fazer escala, por exemplo, do Brasil em Montreal, ou fazer escala em Toronto. Então, acaba que o custo, né, de passagem é, assim, um pouco mais alto. Outra coisa negativa de Ottawa é o transporte público. A gente está no caminho de melhorar, o metrô foi inaugurado ano passado, mas eu acho que, assim, o transporte público aqui de Ottawa, que é, na verdade, o que me irritou no início, assim, é que ele é meio burro. Às vezes uma coisa é perto, mas ele faz assim pra poder chegar, tipo, é meio ridículo. Por exemplo, o meu trabalho de carro, ele é, tipo, 13 minutos daqui, de ônibus, 50, 45, 50 minutos.
e eu pego o metrô e o ônibus, se eu quiser ir pro trabalho de transporte público. Então, é uma coisa, assim, que temos que melhorar, né? Eles estão, claro, já trabalhando na ampliação desse metrô, mas, enfim. Outra coisa negativa de Ottawa, mas, gente, aí eu te falo que é negativa do Canadá, né? Que é o frio, que é muito longo, são longos meses de inverno. Mas, assim, eu vou falar sobre Toronto e eu vou dar essa comparação aí. Vamos mudar um pouquinho pra Toronto, então. Falar de uns pontos positivos de Toronto agora. Toronto, transporte público é seu. Maravilhoso. Apesar de que ainda tem problema? Tem problema. Quando neva, eu lembro que o streetcar, que é aquele trenzinho, assim, o bondinho, né, que anda na rua, várias vezes ele parava. Eu, gente, mas vocês não estão acostumados com o inverno? Como assim? Mas, assim, você não tem que ter carro em Toronto. Tipo, você não precisa ter carro, porque o transporte público vai em tudo quanto é lugar e é maravilhoso, e a linha de metrô e tal. Claro que sempre tem como melhorar, né? Mas eu diria que é um ponto muito positivo. Outra questão é emprego. Toronto tem mais oportunidade de emprego? Tem sim, em todas as áreas. É uma cidade maior, que não exige, né, o francês em muitos dos cargos. Então, Toronto tem sim mais oportunidade de emprego do que Ottawa. Outra coisa é que, assim, Toronto é frio. Pra mim, sinceramente, o pessoal falava assim, Nossa, tá muito mais frio que Toronto, que não sei o quê. eu cheguei, né, comprei um casaco super caro. Assim, foi bom. Mas, gente, falar sério com vocês, pra mim frio é frio, tudo é frio, tamo tudo no mesmo barco, entendeu? A diferença é que Ottawa, nós temos mais neve do que Toronto. Eu lembro que no inverno passado eu visitei Toronto, enquanto a gente tinha alguns centímetros no chão, Toronto não tinha nada. Então, assim, pode ser um ponto positivo, né, pra quem não gosta de neve, negativo pra quem gosta dos esportes de neve e tal. Então, assim, frio é tudo igual, na minha opinião. Outra coisa é que Ottawa, quer dizer, não, tô falando de Toronto. Toronto tem muito mais opção de entretenimento. Se você é solteiro, gosta de balada, barzinho, Toronto tem muito mais coisa pra fazer. Isso nem se compara. Mas é o que eu falei. Você tá mais naquela vibe de família ou você tá mais naquela vibe da vida solteira? Aí é uma decisão sua, porque Toronto realmente tem mais opção. Toronto também tem mais diversidade. Uma coisa que eu sinto muita falta que é, por exemplo, no restaurante brasileiro. Nós temos um café aqui que às vezes eles fazem comida brasileira no fim de semana, mas não temos nenhum restaurante brasileiro. Agora, em Toronto você consegue... Nossa, eu nem sei quantos restaurantes brasileiros tem. Na minha época, acho que só tinha 2. Mas agora eu já vejo um tanto de propaganda. Você tem acesso a tudo. Todas as comidas brasileiras. Você tem lojinha lá. Aqui agora em Ottawa a gente tá começando, assim... ter alguns produtos do Brasil, um pessoal que tá fazendo até uma venda online e tal. Mas em Toronto é muito mais fácil você ter acesso a coisas do Brasil, a comida brasileira, a produtos brasileiros. Outra coisa de Toronto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa positiva. Eu acho que assim, positivo seria isso pra mim de Toronto, sinceramente. É uma cidade linda, né? Claro, eu acho muito bonita. A torre, né? A Ciental, outras coisas, é uma cidade muito bonita, você tem muitas culturas ali, é mais cultural, né, mais multicultural do que Ottawa, com certeza, e isso acaba sendo uma coisa gostosa, assim, de se vivenciar. Vamos aos pontos negativos de Toronto, gente? Aluguel altíssimo, como eu já falei, né, você conseguir uma coisa, assim, no nível que eu moro aqui hoje em Toronto, eu teria que morar bem longe, então eu não estaria perto do centro, teria que ficar mais tempo no transporte público. Então, é um aluguel altíssimo. Comprar imóvel em Toronto, super difícil, super caro. E, claro, apesar de no Canadá inteiro estar aumentando, né, esse valor, é muito difícil. É muito difícil. Outra coisa que pra mim, Toronto, tudo é longe. Porque, assim, o transporte público é ótimo. Mas acaba que, como a cidade é maior, às vezes você vai ficar mais tempo no transporte público. E aí a cidade é muito barulhenta, e muito carro, e muita gente, aquilo vai te cansando. E olha, gente, que eu não sou de uma cidade pequena, tá? No Brasil, eu sou de Belo Horizonte, que é uma cidade grande. Mas quando eu passei esses 4 meses em Toronto, né, em 2018, no verão, eu fiquei, gente, não aguento, que saudade de Ottawa, ai, que saudade de dar uma andadinha ali na rua, tranquilinho e tal.
Então, assim, tudo longe. Toronto está sempre em obras. Quando não tá nevando, sempre obra. Então, isso significa que uma rua ali vai estar fechada, aí o ônibus não vai passar, aí você vai ter que pegar outro ônibus. Sempre obra, sempre obra. Ottawa tem obra? Tem. Mas, gente, Toronto ganha. Sério. Tem até uma piada que eles falam que no Canadá são 2 estações só. Inverno e obras. Porque quando não é inverno, tá em obras. Enfim. Mas é a oportunidade, né, que eles têm de fazer as obras. Então, nesse caso, assim, Toronto se tornou uma cidade muito grande pra mim. Eu, apesar de ser uma cidade grande, eu hoje, assim, eu me sinto mais em casa, né, em Ottawa. Então, como eu disse, se eu pudesse escolher, eu ficaria mesmo em Ottawa. E é isso, gente. Olha, eu acho que depende muito do seu perfil, depende muito do que você está procurando, né? Por isso que eu acho assim, eu compartilhei aqui meus prós e contras, mas qual que é o seu perfil, né? O que você tá pensando, quais seus planos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar o like aí pra gente, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo. Me segue lá no Instagram, eu divido muito da minha vida em Ottawa aqui no meu Instagram, no Bárbara Doro. Segue também o Instagram do Por um Mundo Menor, onde a minha irmã que tá na Bélgica, ela divide um pouco da vida dela lá na Bélgica também, as viagens ali na Europa, que é tudo pertinho. Não se esquece de ativar o sininho para quando a gente lançar um vídeo você ser o primeiro a saber. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!